Good evening, everybody! Good afternoon, good morning, good evening. Não importa o horário que você esteja vendo essa aula, sejam todos bem-vindos ao Por Dentro da Fluência. Aqui no Por Dentro da Fluência eu te mostro o caminho para você falar inglês fluente de forma simples e definitiva, mesmo começando do zero. Eu sou a Teacher Carla Moraes e no episódio de hoje você vai entender porque você não consegue aprender inglês. Primeiramente, a gente precisa entender o que você acredita ser aprender inglês. Aprender inglês para você é conseguir falar ou se comunicar no seu dia a dia? Ou você acredita que aprender inglês é se tornar uma pessoa que sabe todas as palavras e todas as regras gramaticais de inglês? Se você é o segundo tipo de pessoa e acredita que aprender inglês é se tornar uma pessoa que sabe todas as palavras e regras gramaticais de inglês, eu tenho uma péssima notícia para você. Talvez você realmente nunca aprenda inglês. Sorry. I am so sorry. Eu acredito que aprender inglês vai muito além de saber regras que você geralmente não consegue usar quando vai falar. Aprender inglês requer envolvimento tanto com o idioma quanto com a cultura do país que fala esse idioma. Não basta saber as palavras, a gente tem que saber como essas palavras se organizam em uma frase e saber se esse contexto é adequado para o que você está tentando dizer. Aprender inglês não é sentar na frente do sofá e assistir séries e filmes em inglês sem estudar realmente esses filmes e essas séries. Aprender inglês não é ouvir músicas americanas o dia todo e não tentar usar uma frase sequer dessas músicas aí no seu dia a dia. Aprender inglês não é estudar só na hora da sua aula e nunca mais. Tchau, adiós. Aprender inglês não é decorar a lista de palavras soltas sem contexto que não tem nada a ver com o seu cotidiano. Aprender inglês não é ficar resolvendo exercícios sem fim de gramática sem saber como usar isso na prática. Aprender inglês não é ouvir inglês só na hora da sua aula. Aprender inglês não é só decorar algumas diferenças entre inglês e português e dizer, que inglês é muito mais difícil, porque não é assim que se fala em português, ou não é assim que usa em português. Aprender inglês é envolvimento, é compromisso, é paciência, é determinação, é vontade de crescer na vida, é vontade de mudar de vida. E se eu não aprender inglês, o que vai acontecer comigo? Provavelmente nada. Sua vida vai continuar exatamente do jeito que está hoje. E se é isso que você quer, ótimo. Arrivederci. Tchau, pode sair desse vídeo também. Mas se você procura uma maneira de fazer algo diferente na sua vida, eu recomendo que você não desista de aprender inglês. Você já parou para pensar em como você está rodeado de inglês por todas as partes? Olha só, eu vou te mostrar se é que você ainda não percebeu. 95% dos artigos acadêmicos hoje em dia são escritos em inglês. Mais da metade do conteúdo disponível na internet atualmente está em inglês. Isso representa 53% de tudo que tem disponível na web hoje em dia. Prestou atenção? É mais da metade do conteúdo que está em inglês. Em uma pesquisa sobre 3 games, The Grand Theft Auto San Andreas, Need for Speed Pro Street e Neverwinter Nights 1, os pesquisadores chegaram à conclusão de que em 80% do vocabulário contido nesses 3 jogos é composto de palavras frequentes da língua inglesa. Ou seja, até nos jogos, inglês está presente. E bastante presente, né? Agora vamos pensar na Netflix, né? Quantos filmes e séries são produzidos pela Netflix o ano todo, todos os anos, em inglês? Já pensou? E as músicas que a gente tem acesso aqui no Brasil, geralmente são em inglês, a maior parte delas. Existem livros que são escritos em inglês e que nunca, não vão ser traduzidos para português. Se você quer ficar de fora de tudo isso, sem problema nenhum, né? Vida que segue. Aprender inglês não vai fazer diferença para você. Mas se você não desistir de aprender inglês, você pode ter todas essas vantagens que eu vou te falar agora. Você pode ter melhores oportunidades de trabalho,
né? Todo mundo sabe, né, que as empresas hoje em dia elas estão procurando por profissionais cada vez mais qualificados e isso envolve falar inglês fluente de forma simples e definitiva. A gente sabe, eu já apresentei várias vezes para vocês vários estudos de que as pessoas conseguem ter um salário muito maior. Até numa das aulas anteriores, eu mostrei para vocês que o salário chega a ser 83% maior para as pessoas que falam inglês fluente de forma simples e definitiva. Então, você pode ter também maiores salários. Você pode ter oportunidade de trabalho no exterior. Óbvio, né? Se você fala inglês fluente de forma simples e definitiva, às vezes trabalhar no exterior para você vai ser fichinha, né? Porque você vai ter acesso a essas oportunidades. Se você não fala inglês fluente de forma simples e definitiva, essas oportunidades nem chegam para você. Então, você está completamente fora de oportunidades, você acaba não tendo oportunidades que só as pessoas que falam inglês fluente de forma simples e definitiva vão ter. Você tem a oportunidade de aprender sobre novas culturas, gente, e não tem coisa que paga isso. Não tem dinheiro no mundo que pague você estar imerso em um outro ambiente, em outra cultura, em um outro jeito de pensar. É maravilhoso, é excelente, é tudo de bom. E você também pode ter um aumento aí nos seus contatos, né, profissionais, porque a língua do mundo, né, dos negócios é em inglês, como vocês já sabem, né? A maioria dos negócios hoje em dia é feita em inglês. Mesmo os países que não falam inglês, do tipo a China, a Índia e tudo mais, eles falam inglês como segunda língua e inglês é a língua dos negócios, né? Então, essas são algumas das vantagens, né, que você pode ter se você falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Ai, mas como é que eu vou aprender inglês se eu não consigo? Eu já fiz de tudo nessa vida, eu não consigo aprender inglês. Bom, existem muitos motivos que podem gerar um bloqueio mental e, consequentemente, travar o seu progresso aí em inglês, né? É nessa hora que algumas pessoas elas costumam desistir e achar que inglês é uma língua muito difícil e que o domínio, né? E o domínio do inglês é uma habilidade para poucas pessoas. Você fala assim, isso aí não é para mim, não, imagina, de jeito nenhum. Muitas vezes, a gramática é um problema para muitas pessoas. A ordem dos elementos nas frases é diferente de português, os tempos verbais também são diferentes e até mesmo o som das letras é muito diferente em inglês e português. Muitas pessoas acabam se assustando, né, quando se dão conta disso tudo aí e aí acabam se fechando para inglês. Falam assim, eu não vou aprender mais esse negócio, não quero nem saber, eu não consigo, né? Você tem que entender de onde é que vem as suas dificuldades, né? Quando você vai aprender a falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Para que a gente consiga falar inglês, né? Sem bloqueios, de uma forma simples, de uma forma fácil, de uma forma gostosa, de uma forma prazerosa. Mas eu acredito que existem duas razões pelas quais você não aprende inglês. A primeira é medo. É isso mesmo. As pessoas querem aprender inglês, elas querem falar inglês fluente de forma simples e definitiva, mas têm medo de colocar em prática o que elas aprendem. A pessoa não fala inglês porque ela tem medo de errar na gramática ou então na pronúncia. Além disso, né, você tem medo de estar sendo avaliado o tempo todo, tipo, aquela pessoa ali tá percebendo, tá prestando atenção que eu tô falando errado. A gente vive numa neura, né, de que o fulano ali tá prestando atenção, mais atenção nos meus erros do que nas coisas que eu tô falando, né, ou no que eu tô tentando dizer. Gente, aprender a dirigir, né, não é uma coisa que acontece do dia para a noite ou de uma hora para outra, né? A pessoa, ela tem que pegar um jeito com o carro, né? Vai ser um perrengue só, até você conseguir se entender que o carro é um perrengue só. Aí, aos trancos e barrancos, né, a criatura, você, né, consegue ir aprendendo a colocar o carro em movimento, aprende uma coisa aqui, aprende uma coisa ali e segue colocando tudo em prática, né, consegue passar as marchas, não deixar o carro afogar. E aí, um belo dia, você faz o teste e tira a sua carta, né, a carteira de habilitação. Mas ainda assim, você não se sente confiante o suficiente para pegar um carro e sair por aí dirigindo tranquilamente, né? Tenho certeza que não foi assim com você, não foi assim comigo. No entanto, você continua se esforçando e você continua praticando, colocando o que você aprendeu nas aulas em prática. Com o tempo, você perde o medo e começa a dirigir com mais e mais confiança. Não foi assim que aconteceu com você? Então, aprender inglês
é quase a mesma coisa. A gente aprende de pouquinho em pouquinho e vai colocando em prática todos os dias. A diferença é claro que se se você é um motorista descuidado, você pode sair e matar muita gente, né? Já um estudante de inglês que se arrisca, né, a colocar tudo que está aprendendo em prática, não vai matar ninguém. Olha a diferença básica, né? Então, você não precisa ter medo de usar o que você sabe desde o seu primeiro dia de aula. Põe para fora esse inglês que está entalado aí na sua garganta, pelo amor de Deus. Muitos dos alunos que eu tive no passado, né, meus alunos das aulas particulares, quando eles chegavam para mim, eles já tinham estudado tanto inglês, mas eles não conseguiam falar nada. E eles sempre falavam assim: nossa, teacher, eu entendo tudo que você fala, mas eu não consigo falar. Por quê? Eu não consigo. Eu falava assim, eu sempre digo, até hoje, né? Você já tem muita coisa de inglês aí na sua cabeça. Você só precisa colocar para fora. A gente precisa fazer o que está aqui, se encaixar aqui para você falar. Eu não preciso te ensinar mais nada de inglês. Mais nada. Você só precisa praticar. Você só precisa colocar esse inglês que está entalado aí na sua boca para fora e começar a se comunicar. Essa é a coisa mais importante para você começar a fazer ainda hoje, se você quer falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Bom, eu disse que eram duas razões pelas quais você não aprende, né? Então, a primeira foi o medo e a segunda razão é a vergonha. A vergonha e o medo, elas são primas, né? Elas ficam assim, elas andam de mãozinha dada. Até acho que são um casal, né? Vergonha e medo. Sei lá, eles andam de bracinho dado, assim. E aí, gente, se você faz parte, né, do grande número de pessoas tímidas que existe no mundo, infelizmente, eu não tenho muito o que te dizer. Porque, assim, essa é uma característica sua. Eu não tem nada que eu vá falar aqui que vá fazer com que você... Ai, tudo bem, agora eu não sou mais tímido, eu não tenho mais vergonha. Não, isso é uma característica sua. Você que precisa achar maneiras para conseguir contornar isso, né? Não vai ser uma dica minha aqui que vai mudar a sua personalidade, o seu comportamento. Essa vergonha, você, né, que tem que trabalhar e se resolver com ela. E achar mecanismos para que ela não impeça você de fazer coisas no seu dia a dia, do tipo falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Uma coisa que eu posso te dizer aqui é o seguinte: se você quer mesmo aprender a falar inglês fluente de forma simples e definitiva e se comunicar, né, com o mundo de uma maneira geral, você precisa vencer essa timidez. Infelizmente. Nem eu e nem ninguém mais podemos fazer nada por você. Cabe a você, somente a você, vencer esse medo. Aí muitas pessoas costumam dizer coisas assim, ó. Presta atenção se você já falou isso alguma vez. Inglês não é meu forte, né? Ai, eu não aprendi português direito até hoje. Imagina inglês. Eu já tentei de todo jeito aprender inglês, mas inglês não é para mim. Você já falou alguma dessas frases? Se você tem esses pensamentos aí, né, ou crenças limitantes, tá na hora de você rever os seus conceitos. O problema não é a língua inglesa em si, o ato de aprender a falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Evita colocar essas dificuldades, né, e achar que você não consegue. Gente, eu gosto muito de ler livros assim de motivação pessoal, desenvolvimento pessoal. E vários deles dizem que as coisas, todos os nossos obstáculos, as nossas barreiras ou os nossos problemas, eles estão só dentro da nossa cabeça. Então, é a gente que constrói um pensamento de limitação. É a gente que constrói o não consigo, eu não posso, eu não vou aprender. Isso aí tá só aqui, tá? Se você realmente quer alguma coisa, você é capaz, você consegue. Então, vamos continuar tentando, né? Assim como no caso da timidez, esse é um problema de atitude. Você tem que tomar uma atitude. Você precisa mudar o modo como você encara o aprendizado de inglês e precisa parar, então, de colocar autolimitações que estão só aqui, né? Elas estão só dentro da sua cabeça. Eu já vi muita gente reclamando, né? Que não consegue aprender a falar inglês por falta de oportunidade de praticar ou de encontrar um bom material para estudar. E as pessoas, gente, eu gosto muito de contar uma história verídica, tá? Assim,
As pessoas elas arrumam 300 milhões de desculpas, né, para não conseguir aprender a falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Mas eu vou contar para você essa história verídica aqui, ó. Eu, Teacher Carla Moraes, comecei a aprender inglês sozinha, sem curso, sem professor, sem livro, sem ter com quem praticar. Mais ou menos lá em 1988. Ó, faz pouco tempo, hein? Naquela época, gente, a internet e TV por assinatura era coisa de filme de ficção científica. Não existia. Não tinha streaming, Netflix, não tinha YouTube, não tinha... A internet não existia. Tava engatinhando, né? Depois eu lembro quando eu fui para a faculdade, a gente começou, era 93 mais ou menos, a gente começou a usar a internet, a gente começou a usar mais e-mail, aquelas coisas todas, né? Então, gente, presta atenção, né? Essas coisas todas que existem hoje em dia, essa facilidade de comunicação por conta da internet, era coisa de ficção científica mesmo, era coisa do futuro, tá? Então, não tinha Netflix, não tinha YouTube, não tinha site de dica em inglês, não tinha rádio online no smartphone, né? Pessoas com quem falar inglês não tinha nada. Nada, não existia nada naquela época. Em resumo, né? Faltava oportunidade. A gente daquela época não tinha oportunidade. As oportunidades eram raríssimas, né? Se naquela época faltava oportunidades, o que eu posso dizer dos dias de hoje, gente? Os dias de hoje, olha, com tudo isso que vocês têm aí, presta atenção, né? Eu quero que você entenda que o problema não está na falta de oportunidade. Na verdade, o grande problema está na falta de administração do tempo para estudar. Na utilização correta das ferramentas disponíveis, né, tipo a internet de uma maneira geral, no estabelecimento de um plano, de um roteiro de estudos. Aliás, se você quiser, se você está perdido, não sabe por onde começar, né, a estudar inglês aí na sua casa, eu fiz um roteiro de estudos práticos para você implementar no seu dia a dia. Tem um vídeo que eu fiz sobre isso, então vou deixar aqui nos cards, você vai lá, assiste esse vídeo, né? Um roteiro completo para você sair do zero. Nesse plano de estudos, você vai conseguir, né, colocar em ordem aí o seu tempo e todas as coisas que estão te impedindo de você começar a estudar inglês hoje para conseguir ficar fluente, né? E falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Então, talvez você não consiga aí se dedicar tanto quanto você conseguiria, né? Ou que você gostaria. E também falta força de vontade, às vezes, né? Para aprender e para continuar sempre aprendendo. Tudo isso você consegue administrar, né? Com um bom roteiro de estudos que eu já fiz para você. É só você ir lá ver e colocar em prática. Então, gente, não vem me falar de falta de oportunidade, tá? Não faltam oportunidades hoje para você praticar o seu inglês, para você colocar o seu inglês aí na sua boca, né? Para desentalar, né? Daí da sua garganta. O que falta é uma atitude com relação a aprender inglês. Nossa Senhora! Então, é muito difícil, né? Se você... Como é que... Eu quero organizar tudo isso aí, mas está tudo muito confuso aqui na minha cabeça. Se você quer começar a mudar a sua atitude com relação ao inglês, eu fiz um vídeo também em que eu discuto os principais bloqueios emocionais que impedem as pessoas de realmente aprender a falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Esse vídeo, ele se chama Esses são os bloqueios que te impedem de falar inglês. Então, vai lá, assiste esse vídeo, descobre o que é que realmente está te bloqueando, coloque em prática as dicas que eu te dou lá para você conseguir vencer esses bloqueios e finalmente começar a fazer aquele roteiro de estudos que está no outro vídeo que eu te indiquei e começar a praticar para você conseguir falar inglês fluente de forma simples e definitiva, tá? Eu quero te dar aqui, ó, 2 exemplos de atitudes que eu tive bem diferentes e que me levaram a resultados bem distintos, assim, completamente opostos, tá? Eu vou falar de mim, né, porque às vezes ficar falando dos alunos, sei lá, né? Vamos lá. Eu vou falar de mim porque essa é a história mais verídica, mais real que eu posso relatar para você. Quando eu decidi aprender a falar inglês fluente de forma simples e definitiva, eu tomei uma atitude de vencedora. E eu vou te dizer que eu nunca duvidei que eu ia conseguir aprender a falar inglês. Mesmo com toda a situação adversa lá que me rodeava, com a falta de oportunidades, né, porque não tinha internet, eu nunca fiquei me questionando se inglês
era igual ou diferente de português? Ou por que será que é assim em inglês e por que não é assim em português? Por que é tão diferente? E eu te digo mais, foi um processo, para mim, muito gostoso e muito divertido. Eu estudava todo dia sem falta. Não tinha desculpinha nenhuma para me fazer não estudar inglês. A atitude mental de que eu sou vencedora. Essa é a atitude mental que você precisa ter. De que eu consigo fazer esse negócio. E aí, há alguns anos atrás, eu resolvi que eu ia aprender a tocar bateria. Presta atenção. Eu sempre gostei muito do instrumento. Eu acho muito bonito. Eu achava, assim, eu ia nos shows de música, né? Tipo, que iam lá para minha cidade, e eu ficava assim, de um ângulo que eu conseguisse ver o baterista tocar. Às vezes eu ignorava lá o cantor, né, principal lá da banda e ficava lá de olho no baterista, porque eu sempre achei bateria um instrumento espetacular. Falei, bom, eu vou aprender a tocar bateria. Óbvio, é claro, né? Só que eu sempre me pegava dizendo, né? Eu sempre, quando eu pensava, nossa, eu tô aqui fazendo as aulas e tudo mais, né? Eu sempre me pegava dizendo assim, ó. Ah, eu não tenho muita coordenação para isso aqui, não. Nossa, isso é difícil, né? Tocar bateria, você tem que ter muita coordenação, você tem que tocar uma coisa com o pé, uma coisa com a mão. Ai, é muito difícil. Nossa Senhora. Aí eu nunca achava um tempo, né, para praticar os exercícios que eu precisava fazer. Tipo, principalmente, né, aqueles de independência, né, tipo, o que você toca realmente uma coisa com uma mão, outra com a outra, um com o pé, outro com o pé, outro pé. Eu nunca tinha tempo de fazer esse exercício, né? Então, assim, o professor passava o exercício, e aí eu fazia uma aula por semana, olha só, né? Eu tenho a bateria em casa e não praticava, né? Era impressionante quando eu praticava, quando eu conseguia praticar, que fosse uma horinha, assim, meia hora num dia, meia hora no outro, dava uma diferença. Meu professor olhava para mim e falava, essa semana você praticou, né? Aí eu falava, pratiquei. Quando eu não praticava, ficava muito evidente, tá? E aí, assim, toda vez que eu chegava na aula, né, que ele tinha me passado uma coisa e eu não tinha conseguido estudar, eu ficava com muita vergonha. Mas isso não era o suficiente para me fazer tomar uma atitude diferente da que eu estava tendo para realmente aprender a tocar bateria. Tipo, agora eu vou aprender, eu vou colocar aqui tudo que o professor falou em prática, eu vou estudar, né? Não. Mas isso, né? Nada era suficiente, nada disso que eu falei para você era suficiente para eu realmente tomar uma nova atitude ou para estabelecer uma nova atitude com relação a aprender a tocar um instrumento que eu sempre quis tocar, que eu sempre quis entender, né? E aí, gente, ó, presta atenção. Depois de 10 anos, eu fiz aula de bateria 10 anos. Depois de fazer aula de bateria durante 10 anos, sabe o que aconteceu? Eu desisti de aprender a tocar bateria e vendi minha bateria. A atitude mental que eu tive, de que eu não dou conta, eu não consigo, né? Você percebe a diferença entre as minhas duas atitudes mentais? Quando eu quis realmente aprender a falar inglês fluente de forma simples e definitiva, eu abracei esse negócio e fiz tudo o que eu precisava fazer para realmente conseguir falar inglês. Não fiquei me questionando, não fiquei pensando se isso, se aquilo. Eu sabia lá no fundo, eu tinha colocado isso lá, né, dentro do meu coração, que eu ia conseguir falar inglês. Com relação à bateria, não foi bem assim. Eu queria muito, eu gostava, eu achava bonito, mas isso não foi suficiente para mudar a minha atitude mental, né? Então, isso é uma coisa que só você pode lidar, né? Como é que você vai transformar a sua atitude com relação a aprender a falar inglês fluente de forma simples e definitiva? Infelizmente, né, o caminho, ou felizmente, porque né, não tenho poderes sobre você, né? Então, felizmente, quem pode fazer essa mudança é você. O jeito como você olha para aprender inglês, para falar inglês fluente de forma simples e definitiva, é uma escolha sua, tá? Nossa senhora, mas quanto tempo será que você levou isso para fazer isso aí, hein, Carla? Você aprender a falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Quanto tempo você demorou? Ó, eu levei 3 anos para ficar fluente aprendendo sozinha, sem internet, sem YouTube, sem ter com quem praticar. 3 anos, tá? Ai, nossa, 3 anos. Gente, hoje em dia,
Você não precisa levar 3 anos, né? Assim, não, não, mas com certeza você precisa respeitar o seu tempo de aprendizagem. E esse tempo é diferente de uma pessoa para outra, né? Então, não adianta você se cobrar tanto, né? Não adianta você querer estipular prazos irreais para você aprender a falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Por exemplo, você quer sair de uma atitude de eu não consigo, tô travado aqui para eu vou falar inglês aqui 3 meses, tô fluente em 3 meses. Gente, não tem como, né? Tem que ser uma coisa real, por conta das coisas que você consegue estudar de verdade no seu dia a dia. Tem que se você quiser estabelecer um prazo, estabeleça um prazo real, sei lá, 1 ano, 2, sabe assim? Mas eu recomendo que você não estipule prazo nenhum, né? Pelo amor de Deus. Não adianta você querer ficar aí. Não, você tem que respeitar o seu processo de aprendizagem para que você realmente consiga falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Porque se você coloca um prazo aí muito louco, né, muito não real, não realista demais, você só vai se frustrar. E aí, né, você tem que se lembrar de que o processo de aprender um novo idioma é igual o processo de ter uma barriga de tanquinho. Você começa, treina, 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 treina. E os primeiros resultados não vão vir no curto prazo, eles só vêm a longo prazo. Então, você não pode desistir antes do tempo, né? Não tem como. Eu levei 10 anos para desistir da bateria. Mas eu sei que não é porque eu não consigo aprender a tocar a bateria. É puramente uma falta de atitude correta e da dedicação que eu precisava ter. Foi só por isso que eu desisti de aprender a tocar bateria, né? Porque eu não consegui ter a atitude mental que eu precisava, a mesma que eu tive, né? Quando eu fui aprender a falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Bom, então, eu quero revisar alguns pontos aqui com vocês, né? Porque eu acho importante de você ter isso em mente, que você precisa entender como é que você vai sair desse seu estado mental, né, de eu não consigo, para como eu vou conseguir isso, né? Como eu consigo realmente chegar ao meu destino, que é falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Eu quero que você pense profundamente, né, nos seus bloqueios mentais, nos seus bloqueios emocionais. Assista o vídeo que eu recomendei para você, porque isso vai te ajudar bastante. Se você não tem um cronograma, eu também recomendei um vídeo para você, né, um cronograma de estudos real, factível, né, para que você coloque em prática, para que você comece a ter os seus primeiros resultados daqui a pouco tempo. Então, reflita, né, sobre o que você acha que é aprender inglês mesmo. Se você acha todas aquelas coisas que eu falei lá no começo da nossa aula de hoje, se é decorar a lista de palavras, eu tenho que saber todos os verbos, todas as palavras. Se pergunte, né? Reflita um pouquinho aí sobre o seu processo de aprendizagem para ver o que é que está te emperrando de verdade, né? O que é que está trazendo, está deixando você com essa impressão de que você não consegue aprender a falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Eu já falei algumas vezes, né, que todos nós nascemos, né, com as mesmas ferramentas que elas nos, sei lá, disponibilizam, né? Na verdade, elas nos capacitam, né, a falar qualquer idioma que a gente queira. Porque todo mundo que nasceu, né, perfeito com sistema fonador e tudo mais, né, boca, laringe, faringe, cordas ou pregas vocais, língua e céu da boca e tudo mais, todo mundo consegue falar um idioma, né? Todo mundo consegue falar um idioma. E todo mundo que se dedique, né, consegue falar um segundo idioma, um terceiro idioma, até mais de 5, 10, 15 idiomas. Tem muita gente que é poliglota, né? Então, eu quero realmente convidar você a fazer uma reflexão, né? O que você acha que está te impedindo de mudar a sua atitude mental de eu não consigo para eu consigo, para uma atitude de vencedora, né? De vencedor. E agora eu quero dar para você a dica mais valiosa
para você começar com o pé direito os seus estudos, que é se inscreva no meu canal no YouTube, o Teacher Carla Moraes. E ative também as notificações para você não perder nenhuma das aulas que estão por vir, porque elas estão imperdíveis, tá? E você também pode me seguir lá no Instagram, porque lá eu te ensino todos os segredos para você falar inglês fluente de forma simples e definitiva, mesmo começando do zero. Assim, você já vai começar falando inglês bem, falando inglês bonito, do jeito que tem que ser, o mais próximo dos sons que os nativos esperam ouvir quando alguém fala inglês com eles. Então, para você que ficou comigo até este momento, né, até agora, eu deixo para vocês o meu abraço and let's roll!